Se a autoridade não vendesse, jogador de futebol nunca mais faria um comercial. Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Senta Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, hoje eu vou voltar a falar sobre gatilho mental. O gatilho que a gente vai falar hoje é o gatilho da autoridade. Se você lembra, no último episódio sobre gatilho eu falei sobre especificidade, hoje sobre autoridade. Para conceituar, para ficar fácil para quem não pôde ver o último programa, se fosse você iria lá assistir, mas para resumir, basicamente o gatilho mental é o estímulo que o cérebro humano recebe para ajudar na tomada de decisão. Segundo Daniel Kahneman, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, nesse livro aqui, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, o cérebro humano ele tem mais ou menos duas formas de tomar uma decisão. Uma rápida, que é meio instintiva, e uma devagar, que é a forma mais racional de você tomar uma decisão. Racional no sentido de você reflete sobre ela. E uma forma de você perceber isso é... Se eu te perguntasse agora, qual foi a última decisão financeira, envolvendo grana, que você tomou? Pensou? Provavelmente você pensou em alguma decisão que tirou muito dinheiro do teu bolso. Seja a compra de um carro, a compra de um apartamento, uma casa, uma viagem. Mas você não parou para pensar que você comprou pão hoje de manhã, por exemplo, ou as compras do mês no mercado. Enfim, essas decisões que são tomadas de maneira mais automática, né, mais emocionais, né, que você não reflete tanto, basicamente você nem lembra. Elas acontecem meio que de maneira alheia à tua vontade. Pelo menos a tua vontade percebida, entende? E é por isso que a gente diz que a decisão ela sempre é emotiva. Ela sempre é emocional. Ela sempre é instintiva. O raciocínio, ele basicamente justifica a decisão. Então, o pensamento reflexivo, ele até pode influenciar a tomada de decisão, mas é a emoção que vai decidir se vai acontecer ou não. Por isso os gatilhos eles são tão importantes, porque eles dão a sensação de segurança e deixam o nosso sistema devagar, que é o nosso sistema de pensamento mais lento, mais reflexivo, meio que dormindo. Porque pensa o seguinte, o pensamento rápido, e aí você tem que entender um pouco de evolução para entender um pouco de por que é assim. Imagina o seguinte, o arbusto balançou. Não dá tempo lá na pré-história de você pensar, será que é um tigre ou não é? Sai correndo, irmão. Quem tomou essa decisão de maneira mais instintiva teve mais chance de sobreviver e ir passando os genes para frente. Basicamente é isso. E por isso que a nossa tomada de decisão ela é mais automática. E refletir custa energia pra gente. Então, o corpo humano ele é meio preguiçoso, porque ele não sabe que a gente está numa sociedade moderna, que tem supermercado, que a quantidade de energia que a gente pode consumir é quase ilimitada, tanto que a gente passa por problemas hoje de obesidade, e o cérebro humano ele é um puta gastador de energia. Numa pessoa adulta, o cérebro ele responde por praticamente 20% da energia que a gente consome ao longo do dia, mesmo para quem é imbecil. Então, você tem que ir percebendo isso, você sabe que gasta energia tomar uma decisão. Quanto menos energia você gasta, melhor para o seu cérebro, por isso a gente é mais preguiçoso. E é nisso que o gatilho vai funcionar. Ele vai manter a decisão sendo tomada pelo sistema mais rápido, deixando o sistema reflexivo descansando. E aí você consegue fazer isso reduzindo o risco de quem toma a decisão. E é por isso que é importante o gatilho da autoridade. Bom, o que é o gatilho da autoridade? Primeiro, a autoridade é quando a outra pessoa percebe que o que você está falando é verdade, que você sabe do que você está falando. Veja bem, você não precisa saber, você precisa mostrar que sabe. Às vezes você sabe e não mostra, a pessoa não acredita. Às vezes a pessoa não sabe, mas consegue demonstrar que tem autoridade e aí a pessoa acredita. Isso justifica um pouco porque vários canais no YouTube cresceram falando de política quando pessoas não sabem do que estão falando. Mas parece que sabem. Porque dão respostas rápidas e simples para temas complexos. Então, isso mostra um pouquinho da força da autoridade.
Então é muito mais sobre parecer do que sobre ser. E aí existem vários meios de se aumentar a sua autoridade. Vídeo, livro, palestra. Então, por exemplo, se eu vou te apresentar um produto, eu falo, eu trabalho com treinamento corporativo. E aí eu te mostro um livro que eu escrevi sobre como aumentar as vendas como aumentar a geração de lead num time de prospecção, com os SDRs. Só de ter escrito o livro, mesmo que o livro seja uma bosta e ninguém tenha lido, ele já aumenta a minha autoridade. Ter um canal no YouTube, ter um podcast, ter um Instagram que fale sobre negócios, aumenta a tua autoridade. Isso explica muito porque várias pessoas passaram a vender treinamento de qualquer coisa, porque elas conseguem ir formando a autoridade através dos outros gatilhos. Então, se você é específico, você aumenta a sua autoridade. Se você tem prova social, se as pessoas dizem que você é bom no que você faz, isso aumenta a sua autoridade. Se você demonstra que você é bom no que você faz, isso aumenta a sua autoridade. Eu não sei se você percebeu, mas eu usei o Daniel Kahneman, que é um ganhador de prêmio Nobel, para aumentar a autoridade do que eu estava falando. É mais fácil que você acredite no que eu te disse, porque eu citei um autor de um ganhador de prêmio Nobel. Só do cara ser ganhador de prêmio Nobel, aumenta a autoridade desse cara. Pô, esse cara realmente sabe do que ele tá falando. Então eu tô dando poder, força pro que eu disse. E aí, se você perceber, eu abri o episódio falando, se gatilho de autoridade não fosse verdadeiro, o jogador de futebol nunca mais faria uma campanha publicitária, é porque o jogador ele empresta a autoridade dele pra marca. E é por isso que existe publicidade com gente famosa. Pensa bem, um jogador de futebol, ele sabe jogar futebol. O cara não é piloto. Então por que o jogador de futebol faz propaganda de carro, por exemplo? Ou de desodorante? Ou o cara é químico? Pra falar que aquilo segura mais o cheiro ou não? Não, mas ele é uma figura de autoridade perante a sociedade. As pessoas, sei lá, se um Neymar, ou um Faustão, ou uma Xuxa, se essas pessoas falam sobre um produto, dizem que esse produto é bom, a tendência é que a gente acredite. Porque, o Faustão, o Neymar ou a Xuxa emprestariam a sua credibilidade para esse tipo de produto. Então o gatilho de autoridade ele é muito importante por isso. Porque demonstra que a pessoa que está falando ela realmente sabe do que ela está falando. Quando a pessoa está apresentando alguma coisa, então se você vende, sei lá, treinamento corporativo, é importante que quem vai comprar te enxergue como uma autoridade naquele assunto. Que entenda que você realmente é uma pessoa que domina o que você está falando. E que você realmente tem condições de entregar o resultado que você se propôs. Beleza? Acho que do assunto autoridade foi. O próximo gatilho vai ser, deixa eu ver aqui no livro do Gustavo, prova social. Aquele abraço.